Olá, grande alma! O Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você, dando aqui continuidade a esse curso não tão básico, né? De os princípios da sedução. Avançamos consideravelmente, estamos aqui na 12ª aula, e eu coloquei as aulas assim para ficar até fácil, para que você possa assistir de uma forma linear, apesar de muitas vezes ser desafiador, e muitas vezes também você vai perceber que nos vídeos anteriores, apesar de serem vídeos não longos, né, mas razoavelmente longos para aquilo que se recomenda, 10, 15, até 20 minutos, você vai perceber que muitas vezes eu estou repetindo temas que parece de fato repetitivo, mas perceba, há uma razão de ser e há um motivo para tanto. O motivo para tanto é para fornecer a você uma massa crítica, as ideias, até que você perceba que aquilo está tão sedimentado dentro da sua consciência, em que naturalmente você, já entendi o que está sendo dito, e você mesmo possa repetir com as suas palavras. Então agora que nós avançamos consideravelmente nessa parte, nós vamos começar agora a entrar naquela parte mais deliciosa, né? Digamos assim, nas partes que realmente envolvem as aplicações práticas daquilo que está sendo dito. Ainda assim, eu vou passo a passo, cuidadosamente, a pouco e pouco, dando a você pequenos ingredientes para que você saiba cada detalhe e, de repente, em caso de dúvida, você possa deixar aí os seus comentários. Nós vamos entrar, então, naquilo que eu chamaria agora de a técnica da sedução em si. Nós viemos falando sobre os fatores, sobre as bases, nós viemos falando sobre os fatos que levam uma pessoa a se apaixonar. E agora você já estava provavelmente ansiosa para esse momento, que é a técnica em si. Significa o que eu estou falando? O que eu devo fazer na prática para que isso, né? Eu estou entendendo as aplicações, mas como que eu vou fazer isso na prática? Então, a gente sabe, né, e eu tenho certeza, se você está assistindo esse vídeo, que conseguiram o amor de alguém, ou conseguir ter essa sensação de conexão com alguém, é uma das coisas mais importantes e um senso de realização que nós podemos ter, né? Dizem que o amor não dura debaixo da ponte. Isso não é verdade. O amor dura sim debaixo da ponte, quando as pessoas realmente se sentem realizadas, você, principalmente as mulheres, quando elas estão realmente realizadas com o parceiro, ou quando elas estão realmente profundamente apaixonadas, não há local que as impeça de seguir o objeto amado, no caso, o outro. Então, o amor resiste sim a situações adversas de escassez, seja de dinheiro ou até mesmo de doença. E é por isso que os votos do casamento, eles dizem, na alegria e na pobreza, na doença, né? Na doença e na saúde, na alegria e na pobreza, nós estaremos sempre juntos, porque o amor é capaz dessa força fantástica e é a força que move o universo, né? Deus é amor, nessa metáfora linda que diz essa energia poderosa que conecta para além das dimensões, né? O amor é aquela força que faz com que aquelas personalidades que desencarnaram possam se conectar a nós para além das dimensões que existem paralelamente. Então, só que muitas pessoas que ainda não descobriram esse senso de amor, eles acham que, você talvez ache que o amor é algo absolutamente, digamos assim, misterioso. E quando você acha que é algo absolutamente misterioso, você se sente refém das mãos do destino, né? Se você acha que não existe uma capacidade de se entender e de se criar realmente laços e de se aprofundar laços no amor, naturalmente você se vê absolutamente refém, aquele senso de impotência. E por isso que muitas vezes você fica na tentativa e erro, encontrando parceiros para ver se acerta, porque você acredita que realmente o seu coração é um coração, quase que um coração vagabundo, um coração que não sabe escolher, um dedo podre, e só lhe aparece isso como se você fosse refém dessas circunstâncias, porque o amor para você é algo tão misterioso que lhe parece inevitável. E aí, naturalmente, quando você passa a se relacionar e o relacionamento passa a desandar, você acaba tendo que aceitar o inevitável. E diante de tanta frustração, o que você faz? Até mesmo desiste, e desiste muitas vezes ressentida pelas frustrações das experiências negativas, pelas más escolhas, por não saber como fazer, e esse ressentimento faz com que você se relacione pior ainda, ou até mesmo deixe o tempo passar, perdendo excelentes oportunidades de
de se apaixonar e de amar e fazer com que alguém realmente ame você. Então, você já deve ter feito esse ponto, né, na 12ª aula, você já deve ter tido uma noção razoável dos fatores que levam uma pessoa a se apaixonar. Veja, uma noção razoável do que leva as pessoas a se apaixonar. A partir de então, agora, quando a gente está falando da técnica da sedução, das estratégias em si, nós vamos dar agora passos além, na medida em que nós vamos agora começar a dar critérios e medidas para que você possa influenciar nessa decisão do outro e nesse sentimento do outro se apaixonar por você. Ou seja, nós vamos converter os fatos que até agora nós vimos construindo nas aulas anteriores, nós vamos converter esses fatos realmente em estratégias, para que a gente possa se concentrar nos motivos subjacentes, ou seja, nos motivos que estão por trás do interior da outra pessoa. Tá bom? E aqui nós vamos dar então as linhas gerais. Então, de uma maneira geral, a fundação da estratégia da sedução, ela se baseia no reconhecimento e na gratificação daqueles 3 fatores, sendo, primeiro, a identidade sexual da pessoa, o segundo, a personalidade social, que é combinar com alguém, o senso de adequação, e o terceiro, que é o ideal pessoal, que nós falamos aí na última aula, na aula 11ª, que está aí no vídeo para você, que vale a pena você assistir. Então, como é que é importante você ter isso, né, como norte? Eu anotei aqui para que a gente possa ir nesse roteiro especificamente, você possa até mesmo anotar, porque agora nós começamos a ação em si mesma, né? Então, o primeiro fator, né, o primeiro fator que tem a ver com a identidade sexual do outro, você precisa mostrar o seu deleite com o charme do outro, né? Enquanto homem, né? Eu estou falando aqui para mulheres, 90% do meu público são mulheres, então eu vou falar através desse gênero feminino, tá? Então, primeiro você precisa mostrar o seu deleite com o charme do outro. Nada é mais saboroso do que você perceber que você atrai o outro, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas ele nem me olha, ele nem me vê, né? Então, quando você perde a sensação de ser não vista, o que está acontecendo, na verdade, é esse senso de identidade sexual seu que não está sendo gratificada e, naturalmente, você deixa de se apaixonar pelo outro ou perde a paixão pelo outro porque a pessoa não te vê. Então, toda mulher, através que é naturalmente da a identidade sexual da mulher, naturalmente, o primeiro fator quando encontra com alguém é esse, digamos assim, essa percepção da sensualidade que envolve o ser feminino. Quando o homem se deleita com o seu charme, você naturalmente é gratificada nessa identidade e naturalmente você passa a amar. Então o contrário também é o mesmo. Então o primeiro passo é se deleitar no charme do outro, né? Isso vai deixar ele interessado em você de um modo significativamente. E você sabe disso porque você já fez isso. O segundo passo, que tem a ver com a personalidade social da pessoa, que é combinar com alguém, vai ser a sua resposta. A sua resposta deve ser a mais simpática possível, a maneira pela qual, ou a maneira especial de se relacionar, de modo a criar um elo com o outro que afirme que vocês realmente combinem, né? Então, você deve ter uma relação com o outro e criar uma experiência de dizer que realmente ele tem. Nossa, nós combinamos muitas vezes. Muitas vezes a gente acha que a forma de combinar é ser o oposto do outro. E, na verdade, a grande maioria das vezes, a gente percebe que são as nossas semelhanças que atraem. Então, você, ao perceber que vocês possuem pontos de semelhança, e você retribui isso, reconhece isso de uma forma simpática, vocês naturalmente criam esse elo que afirmam que vocês combinam. E em terceiro lugar, você deve expressar o seu reconhecimento de tudo que você considere extraordinário nele, de modo a validar e legitimar o ideal de sua identidade. É claro que isso é importante, que esses 3 passos que devem ser reconhecidos, eles não devem acontecer aleatoriamente e você não deve mostrar que você acha essas 3 coisas ótimas de uma só vez, né? Porque isso vai ficar piegas, isso vai ficar forçado. O que nós estamos dando aqui são as bases para nós começarmos a construir a estratégia, para que você saia dos fatos, princípios, para que agora você possa realmente influenciar. E para isso que
nós estamos falando especificamente desses pontos, né? Então, vamos lá. A maneira mais segura de você se conectar romanticamente com alguém é, letra A, mostrar que você está feliz com o tipo de pessoa que ele é, ok? Com o tipo de pessoa que ele é. 2, mostrar que você está satisfeita com o tipo de companhia que ele oferece, que tem a ver com a personalidade social dele, introvertida ou extrovertida. Se a pessoa é uma pessoa extrovertida e você passa a se relacionar e passa a polir ou dizer você é demais, etc e tal, tudo partindo do bom senso, mas se a personalidade social dele de se manifestar é extrovertida e você é uma pessoa introvertida e se incomoda com isso, naturalmente a conexão vai ficar por demais rasa e você não vai conseguir gerar influenciar para que a pessoa se apaixone por você. E 3, o quão promissor é o futuro dela quando você considera do que ele é capaz. Esse é o ideal pessoal da pessoa, né? Quando ele percebe que ele passa a amar você não pelo que você é, mas pelo que ele percebe e pelo que ele se torna ao estar ao seu lado, né? Então, e é importante que você tenha em mente que cada um desses 3 fatores não representa um fim em si mesmo, né? O impacto especial está no conjunto da abordagem deles. Você não vai fazer isso necessariamente de uma forma linear. Primeiro eu vou esse, depois eu vou esse, e terceiro eu vou esse. Você naturalmente vai vendo as circunstâncias. É claro que quanto mais no início do relacionamento, desde o primeiro encontro, o que você mais vai ver realmente é a personalidade. Então, a personalidade sexual. Então, você mostrar que está feliz com o tipo de pessoa que ele é e mostrar o seu deleite com o charme que ele tem, em razão da imagem que ele cria, naturalmente você vai criar essa conexão e influenciar diretamente para que a pessoa se apaixone por você. Então, para deixar as coisas bem claras para você, uma pessoa será atraída a se apaixonar por você através dos sentimentos agradáveis que você produz nela. Sentimentos agradáveis que você produz nela. Isso acontece estrategicamente. Veja, não se trata de erro, se trata de estratégia. Estrategicamente as pessoas pecam porque quando elas estão saindo, elas não percebem que o importante não é o que você fala e necessariamente o que você acha, mas como o outro percebe aquilo que você fala e aquilo que você acha. E se criar virtualmente na tela do outro uma imagem de dor, ou seja, de desagrado, de insatisfação, naturalmente a conexão vai sendo minada. Então, uma pessoa vai se sentir atraída por você e vai se apaixonar por você através dos sentimentos agradáveis que você produz nela. No entanto, esse sentimento agradável não surgirá se você ficar mostrando o quanto precisa dela. Olha o detalhe. Você precisa mostrar, você precisa reconhecer esses fatores, mas você não pode ir além, em demasia, em excesso, para mostrar que aquilo que você está reconhecendo na outra pessoa, na verdade é algo que lhe falta e você gostaria de ter. Então, frases do tipo: nossa, você é assim, eu gostaria tanto de ser assim, e você fica incentivando a pessoa e a pessoa percebe que na verdade você está reconhecendo ela não pelo que ela é, mas pelo que lhe falta. E por lhe faltar, você valida e gratifica esse comportamento dela. Então, na verdade, a sua carência fala mais sobre você do que ela. Então perceba, tem uma linha muito tênue que você vai precisar se treinar e colocar em prática esses reconhecimentos para que você não perca o excesso. E é aqui que muitas relações elas são minadas. Porque, apesar de você dizer assim de repente, mas eu faço isso e isso não funciona. Na verdade, muitas vezes, se você investigar honestamente, você vai ver que o seu reconhecimento, né, os seus reconhecimentos das habilidades do outro está necessariamente porque isso lhe falta. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. De repente você está se relacionando com um homem que você acha muito bonito. Um homem que para você está além das suas capacidades. Tipo, um homem que é muita areia para o seu caminhãozinho. Veja, você está, naturalmente, quando você está com ele, você manifesta o seu agrado e a sua satisfação com o charme que ele tem, ou seja, com a personalidade sexual dele, ou seja, com o símbolo masculino que ele é. Naturalmente, você também valoriza a forma como ele compartilha as informações, a forma como ele combina
a forma como ele se manifesta publicamente com as outras pessoas, então você naturalmente desenvolve um senso de adequação. Naturalmente, justamente por isso, por você ter esse sentimento de não querer perdê-lo, de ser uma pessoa magnífica e de você estar apaixonado e de ver coisas que as outras pessoas não veem, você também valida o ideal pessoal da pessoa, ou seja, aqueles potenciais ocultos em que ela percebe que você vê e as outras pessoas não veem. Mas o que acontece nessa situação? Justamente por você ter dentro de si um reconhecimento de que aquela pessoa é demais para você, você mais fala da sua carência do que necessariamente você valida esses sentimentos e esses fatores que fazem com que a pessoa se apaixonar. Então, a sedução envolve projetar a sua apreciação do que você quer que a torne desejável e não demonstrar o quanto você quer isso ou precisa disso. A sedução é uma questão de se impressionar só o bastante com as melhores características de alguém para que ele saiba que elas transparência. E por quê? Porque isso deve ser feito na medida certa. Porque se você se lambuzar demais digamos assim, nessa apreciação, essas características vão passar a demonstrar para o outro que, na verdade, quem precisa é você. Então, você deve ter muitíssimo cuidado com isso. Você deve realmente reconhecer e validar esses fatores que levam à paixão, mas num ponto estratégico e suficiente para que isso não diga que na verdade é você que mais está precisando e tem carência disso. Então, grande alma, terminamos aqui. Essa aula é de extrema importância. Curta, compartilhe e deixe seu comentário para que a gente possa dar continuidade ao próximo vídeo e às próximas aulas. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.